Graça e paz a todos, da parte do Senhor Jesus. A você que acompanha, participa, cultua a Deus pela internet, você seja visitado nesta manhã pela bondade do Senhor. Eu abri a Bíblia em Lucas, capítulo 14. Vou ler. Lucas 14. Peço que você acompanhe com reverência o que diz a palavra do Senhor. Do verso 7 em diante. Reparando como escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais digno do que tu. Então o que convidou a ti e a ele poderá dizer: dá o teu lugar a este. Assim, com vergonha, terás de tomar o último lugar. Quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e sejas recompensado. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mansos, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com que te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos justos. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao seu servo: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa
se encha. E vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui. Que o Senhor ilumine a nossa mente e fale conosco. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero destacar a habilidade que Jesus tinha com as palavras. Não foi em vão, à toa, que aquele homem disse para Jesus, aliás, o soldado disse a respeito de Jesus, ninguém jamais falou como esse homem. Era uma frase na medida certa, uma palavra a seu tempo. Ele consolava e exortava com o mesmo poder, com a mesma graça. E as parábolas que ele contou? Era uma luva bem encaixada. A gente hoje, com a iluminação do Espírito, entende, vê claramente como aquela palavra era temperada com sal e na medida certa. Ele sabia o que estava falando e fazendo. Esta parábola da grande ceia, ela é contada por Lucas e também contada por Mateus. Mateus usa uma outra linguagem, mas conta a mesma parábola. Ele estava ali. É a mesma coisa. Conquanto pareça ser um tema diferente, mas ele está associado ao tema de várias parábolas, vários ensinos. Jesus disse a mesma coisa de outra maneira, ou de outras maneiras. Vou dar alguns exemplos para ilustrar. Queria a sua atenção. Você notou que o cerne aqui da parábola, se a gente fosse resumi-la, ele fala de um banquete preparado e que foi desprestigiado por algumas pessoas que não valorizaram aquela coisa tão preciosa, preparada com tanto esmero. Onde é que Jesus diz isso em outros lugares? Vou citar um exemplo inicial de uma outra coisa que ele disse num outro sentido, num outro contexto, mas que é a mesma coisa. Vocês lembram quando ele disse assim? Aquele que pôr a mão no arado e olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Foi outra coisa que ele disse. Mas a essência é a mesma. Segundo exemplo, parece não ter nada a ver, são outras palavras, outro contexto, mas você vai entender que ele está dizendo a mesma coisa. Uma mulher num ambiente familiar, Jesus ali assentado, ensinando,
pessoas atentas, os discípulos por ali, e aquela mulher tirou da sua bolsa um vaso de alabastro contendo uma essência de nardo puro. Era um vaso especial e um perfume ainda mais especial e importado de fato. Coisa fina, chique e cara. E aquela mulher, emocionada, começou a derramar aquele bálsamo sobre a cabeça de Jesus e depois começou a ungir os seus pés, depois enxugava os seus pés com os seus cabelos. E um dos discípulos comentou com outro, dizendo que desperdício, um perfume desse podia ser vendido. Isso aí daria para atender a muitos pobres, fazer muitas obras, muitas coisas. E a palavra do Senhor diz que ele falou isso, não é porque ele estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado com o valor, ele era ladrão. E Jesus então disse, o que essa mulher fez ficará para a memória. Os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre o tendes. É outra história, outro contexto. Mas ele está falando da mesma coisa. Terceiro exemplo. Eu poderia citar muitos. Vou resumir. Vou citar só mais um. O Senhor Jesus disse que uma viúva pobre tinha apenas umas moedinhas. Era a única coisa que ela tinha. E no meio do culto, no meio de pessoas importantes que iam ao gasofilácio depositar ali grandes quantias, ela foi também no meio e ali ela colocou tudo que ela tinha, umas moedinhas. Jesus está falando da mesma coisa. E ele contou também em parábola de alguém que perdeu uma moeda de grande valor dentro de casa, e vasculhou a casa, e procurou, e gastou tempo e energia para reaver aquela moeda. E o homem que tinha muitas ovelhas, mas perdeu uma. E aí ele fez tudo o que podia para ir ao encontro daquela única ovelha até reavê-la. Estou falando da mesma coisa. Todos esses exemplos falam de uma coisa só. E essa única coisa que está em foco, no centro dessa passagem que eu li, é o que eu venho falando nos últimos domingos. E pretendo, com a graça de Deus, profetizar, falar, pregar, exortar, chamar o povo de Deus à verdade, ao princípio, resgatar, reaver, libertar de coisas que estão se perdendo, outras já se perderam há muito. O que está em foco aqui é o valor que se dá às coisas de Deus. Não foi um pastor, um pregador, um teólogo quem escreveu essa porção que eu li. Não foi uma observação, nem mesmo de Lucas, o médico amado, discípulo de Jesus, que foi usado por Deus para receber essa revelação e, inspirado pelo Espírito, escrever o Evangelho que nós temos como
inspirado. E são palavras textuais narradas pelo Senhor Jesus. Ele conta que um certo homem preparou uma festa. Essa festa, já traduzindo para nós, essa festa é o reino de Deus. Porque o texto diz assim. Explica. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E aí fala dessa ceia. O reino de Deus são as coisas espirituais. Tudo o que é relativo a Deus, sua relação com o seu povo, a missão da igreja, nosso ministério, nosso compromisso aqui. É o reino de Deus, essa festa. E então Jesus, ele mesmo disse que preparou a festa com todo esmero e mandou convidar pessoas para essa festa. Disse que o banquete já estava pronto, tudo preparado, tudo sobre a mesa. E aqueles que haviam sido convidados, um a um, começou a se desculpar e colocar adiante muitos afazeres, muitas atividades. Cada um tinha a sua agenda, cada um tinha o que fazer. Cada um estava ocupado demais para atender àquele convite e se envolver com aquela festa. Então, um tinha comprado uma junta de bois e queria testá-los, experimentá-los. O outro tinha se casado e aí saiu para a lua de mel, não podia ir. O outro tinha comprado um campo e precisava vê-lo. São exemplos que Jesus dá. São ilustrações de muitos exemplos para dizer a mesma coisa. Cada um estava cuidando da sua vida sem atender ao convite especial para a festa, para a ceia ou para as bodas, como são chamadas as festas do Senhor. E então, aquele homem, que é uma referência ao Pai Celestial, enviou seus servos com a missão de trazer os indignos, os que não têm, os que não são, os que não possuem. Esse é um exemplo da graça de Deus, que acolhe aos indignos, aos pecadores, arrependidos. E então eles vão chegando. Imagine você, um banquetaço, uma super mesa. Imagine um mendigo que jamais se acharia na condição de se assentar numa mesa daquela. E recebe um convite a mim, eu me assentar àquela mesa especial. E ainda receber os trajes, porque eles não entravam do jeito que vinham da rua. Eles chegavam, eles recebiam trajes e se assentavam à mesa. E então, aquela honra toda, dada a quem humanamente era indigno. É assim que Deus faz com a gente. Ele nos amou sendo nós pecadores.
Então imagine como a gente fala no popularíssimo mesmo, como um mendigo daquele não comeria com a boca boa. Que festa não seria para ele, sabe? Imagine a honra de algo que ele não esperava, que ele não contava com aquilo, como jamais esperaria. Era impossível aos olhos humanos, e agora ele está numa posição de honra, com uma mesa farta diante dele. Os outros convidados, talvez ricos, bem postados na sociedade, acostumados a tantos banquetes, não valorizaram aquela grande festa. Aquilo indignou o Senhor, mandou chamar os indignos que se assentaram à mesa. E termina o texto dizendo: eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Queridos, o reino de Deus é para os famintos e sedentos. A obra de Cristo, ela se justifica na vida daqueles que nada têm e que foram chamados tão somente pela graça. Ele morreu pelos pecadores. Que abraçaram e abraçam a graça de Deus, com fome e sede. E foi por isso que Jesus censurou os escribas, os fariseus, os judeus, que não enxergavam em Jesus o Messias, mas que se achavam salvos porque eram descendência de Abraão. E estavam mais do que acostumados à sua religião, ao judaísmo. Achavam que nada demoveria da mente de Deus o compromisso que havia sido mantido com a aliança de Abraão. E viviam no pecado, orgulhosos, vaidosos, presunçosos. E então veio Jesus e disse para eles: meretrizes, publicanos, vos precederão no reino de meu Pai. E o machado já está posto à raiz da árvore, como disse João Batista. E você vai entendendo por que é que Jesus dava tanto valor àqueles sinais dados de paixão pela obra dele. Até a mulher Cirofenícia, que era ausente da aliança, não fazia parte da aliança. Jesus disse: olha, o pão é para os filhos, não pode ser dado aos cachorrinhos. E a mulher disse: mestre, Senhor, os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus a abençoou e disse: olha, nem em Israel eu vi fé desse jeito. Foi o que ele viu no centurião romano, que foi pedir ajuda para o seu filho, identificou que em Jesus estava a salvação. Foi o que ele viu no clamor de Bartimeu. Foi o que ele viu no coração de Zaqueu quando subiu naquela árvore para ver Jesus. Aquilo que ardia no peito de Zaqueu comoveu o coração de Jesus.
Foi o que Jesus viu na ação de Nicodemos, indo de madrugada encontrar com ele, com o seu coração ardendo para conhecer o Mestre. Foi o que ele viu na mulher do fluxo de sangue, que foi se esgueirando para tocar apenas na orla do seu vestido, porque sabia que seria curada. Essa busca, essa sede, esse valor, Deus jamais desprezará. Como diz a Escritura, um coração contrito, compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E por que eu estou falando isso hoje de manhã? E venho falando esses últimos domingos sobre essas questões. É para libertar o povo de Deus do cativeiro desse século. A gente lendo esse texto, parece que a gente está lendo uma carta escrita para nós hoje. Cada um tem o que fazer, cada um tem sua tarefa, cada um tem suas agendas, cada um tem as suas responsabilidades. Todo domingo, todo culto, as coisas de Deus ficam sempre para um outro plano, para uma segunda oportunidade, para uma outra opção. Tudo é motivo de deixar a igreja, tudo é motivo de se esquivar, de se excusar do trabalho, da obra de Deus. Fica sempre em segundo plano, se der, se não for muito cansativo, se não for dar muito trabalho. É uma viagem, é um outro compromisso, é um batizado, é um aniversário de alguém, seja o que for, muitos afazeres. E a mesa do Senhor está sempre posta. E eu quero fechar, para concluir a reflexão dessa manhã, naquilo que Jesus disse. E ele sabe o que falou, ele sabe o que está dizendo. Ele não falou, a frase não está aqui sem propósito. Casualmente. Olhe o que ele disse no verso 23. Por que é que ele mandou chamar, depois mandou chamar um outro grupo, forçando-o a entrar. Porque ainda havia lugar. E ele diz no verso 23. Então disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Para que a minha casa se encha. Então eu tenho no mesmo contexto uma festa e casa cheia. Essa é a vontade de Deus. Não estou falando só do templo cheio. Isso é uma consequência. A casa cheia é a obra do Senhor feita. De resgate daqueles que estão perdidos, de restauração daqueles que estão abatidos. Toda a obra de Jesus feita. É a casa cheia. Se isso não acontece, nós estamos fora do propósito do Senhor. Nós estamos em desobediência e pecado. Então, você que já estabeleceu como princípio, como costume, vir ou ir à igreja por conveniência ou dentro da sua agenda, como se fosse um compromisso social, vai de manhã, não vem à noite, ou vem somente à noite, não vem de manhã, você está vendo pela internet, ou tem a sua programação, cuida da sua vida. Normalmente a igreja é um apêndice da sua vida. As coisas de Deus estão sempre em segundo plano, em segundo lugar. O dono da casa está dizendo:
eles não provarão da minha ceia. Que o Espírito Santo toque profundamente no meu coração e no seu nesta manhã. Aquilo que você precisa mudar e fazer, em nome de Jesus, faça. Porque é cura para a nossa alma. Não fique em desobediência, porque Deus não se agrada disso. Em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, não importa quais sejam, Deus acrescentará. Que Ele abençoe seu povo nesta manhã.